No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam amplamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é terça-feira, 7 de outubro de 2025. Você que acompanha no YouTube agora pela manhã, você que recebeu o áudio no WhatsApp e você que acompanha pelo programa de rádio Nossa Voz, através da 105.9 Nossa Rádio FM, região de Morungaba, ou você que me acompanha na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aí, através da Betel 98.7. Alô, você que acompanha também pela internet em qualquer parte do Brasil ou do mundo o nosso programa. Seja bem-vindo, viu? Ontem nós estávamos falando, e eu falava ontem, mostrava uma série de enciclopédias mundiais, incluindo a enciclopédia católica, na própria enciclopédia da instituição, que afirma que a fórmula batismal foi alterada pela própria igreja. A igreja resolveu mexer nessa questão e foquei mais na enciclopédia britânica. Ela é uma enciclopédia muito mundialmente conhecida, né? O reino da Grã-Bretanha é muito forte, muito conhecido. Muito bem. Ainda neste assunto, nós sabemos que o batismo é em nome de Jesus Cristo, as enciclopédias reconhecem isso, documentos. Veja o vídeo de ontem, assista lá, ouça lá. Tem muitas provas documentais que apontam nessa direção. E aí eu recebi um e-mail ontem no final do dia. Eu raro entro no e-mail assim, na correria do dia a dia, eu tenho um dia específico para olhar os e-mails, mas ontem eu olhei o e-mail, lá tinha um e-mail da irmã Adriana. Ela escreve junto com seu esposo, o irmão Celso, lá de Itaperuna. Itaperuna é uma cidade que fica, se eu não estou equivocado, no noroeste fluminense. Eu nunca fui lá, mas é no meu estado maravilhoso do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, sou do Rio, sou carioca. Como diz lá no Rio, carioca como você, né? Quem é do Rio de Janeiro tem um carioca, tem um fluminense e tem o que é do interior do noroeste fluminense, enfim. Irmã Adriana e irmão Celso, esse casal abençoado que nos acompanha, ela escreveu um e-mail muito respeitoso e me senti o direito de responder, né? Até porque estamos ainda no clima do batismo ainda, né? E o e-mail dela tem a ver. Olha, vou ler para você o e-mail da irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor Tony de Souza. Em primeiro lugar, queremos lhe dar os parabéns pelo esforço que o irmão tem feito para manter viva em nossos corações a poderosa palavra da unicidade de Deus, e reconhecemos que és uma das poucas pessoas dedicadas a este propósito atualmente. Gostaríamos que o irmão nos tirasse uma dúvida. Aí ela diz: o senhor sempre pregou que o batismo de Mateus 28:19 foi um acréscimo dos católicos. Mas de um tempo para cá, o irmão disse no Vejam Só para quem não sabe, é o programa da HIT TV, né? Lá do R.R. Soares, missionário R.R. Soares. O senhor disse no Vejam Só que não podemos mais sustentar que o batismo foi acrescentado por causa da crítica textual. Inclusive está no seu canal no YouTube. Então veja que é uma irmã que nos acompanha mesmo, né? Os irmãos, né? Irmã Adriana e irmão Celso. Aí diz aqui: agora, nos seus últimos vídeos, o senhor tem falado que nas enciclopédias aparecem que foi adulterado sim. Inclusive gostei muito do vídeo de ontem, do Minuto da Unicidade. Mas com todo respeito, o senhor não estaria entrando em contradição em uma hora afirmar que não é acréscimo e na outra diz que é acréscimo? Nos perdoe pela sinceridade, mas queremos saber sua resposta com todo respeito e consideração. Estamos sempre na escuta do Minuto da Unicidade. Que Deus continue te abençoando e capacitando. É uma crítica, né? Mas a forma foi muito carinhosa e respeitosa que os irmãos escreveram, e eu vou aqui dizer, aproveitei essa pergunta da irmã, caso, né, eu uso sempre essas perguntas para poder responder a todos que porventura venham ter o pensamento parecido com o dela. Realmente, quem me acompanha, inclusive no livro, eu cito o Ratzinger,
que é o Papa Bento XVI, o falecido Papa Bento XVI, ele fala numa das principais obras que realmente a igreja teria adulterado o Mateus 28:19, que a igreja teria mexido ali, acrescentado, como eu disse, na enciclopédia católica, que ele provavelmente tem acesso, e qualquer um tem acesso, é só ir lá no volume 2, página 263, que está a dizer, os autores da enciclopédia reconhecem. Então, quando você ouvir, meus queridos irmãos, e aí o casal e todos que nos acompanham, quando você ouvir um unicista, seja o Tony, seja quem for, dizer que é acréscimo, esses irmãos falam com base nestas informações históricas, documentos comprovando que teve a mão adulterada ali. Quando falamos isso, é com base nesses documentos. Com relação ao que os irmãos têm falado, que eu passei a afirmar no Vejam Só, é que a teologia não tem como, ou os teólogos, ou melhor, a crítica textual, não tem como comprovar isso. É nesse sentido que eu estou falando. Como que a crítica textual trabalha? Eu falo isso nos debates, vou falar aqui para você que está ouvindo. A crítica textual, ela vai pegar as cópias, né? O original não tem mais nada, o que temos de mais antigo são cópias, e vai pegar a cópia mais velha que tem, mais velha, não tem outra mais velha, a mais velha que tem lá, e para ver e comparar texto com texto. Vamos comparar os textos. E aí a crítica textual, quando vai pegar lá os textos mais antigos de Mateus 28:19, vai ver que ele está lá mesmo. Então, como é que você vai provar que aquele texto não é original, se o original mais antigo, né, que é cópia de cópia de cópia, está lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu digo que passei a não sustentar nos debates, por quê? Porque senão eu vou debater com um teólogo e dizer assim, é acrescentado. O teólogo vai puxar a crítica textual, vai pegar um especialista em crítica textual e vai dizer aqui, ó, como é que você está falando que é acréscimo se não tem como comprovar que é acréscimo? Mas eu sempre, mesmo afirmando que não tem como comprovar o acréscimo através da crítica textual, eu sempre deixo claro o seguinte, a própria incapacidade de dar um contexto para Mateus 28:19, ou seja, o próprio fato dele estar sozinho ali, não ter nenhum texto mais, porque a própria teologia é regra básica da teologia, o quê? Tem que ter um contexto. A nível de batismo, eu sempre deixo claro isso, embora não tem como comprovar pela crítica textual, pela própria Bíblia, chegar lá, esse texto aqui tá, mas o texto em si lança dúvida. Por que lança dúvida? Porque não tem como comprovar ser contextualizado. Ponto. Então, originalmente ele está lá. Aí a gente trabalha com essa informação. Originalmente ele está ali. Por quê? Segundo, aí entra a questão das enciclopédias. Segundo as enciclopédias, ele foi adulterado no ano do século III, IV. Ou seja, tem 1.700 anos isso. Não tem nenhum documento que chega a 1.700 anos atrás. Não existe. Nenhum documento resiste. Mesmo se fosse gravado em ferro, só se fosse na pedra. Aí teria. Como as tábuas de Moisés, foi escrita com o dedo de Deus numa pedra. Aí não pode passar usando o que for que não apaga. Os irmãos estão entendendo? Então eu passei a não apontar para os trinitários, mas eu falo o seguinte, olha, o próprio fato de não poderem, a própria impossibilidade de contextualizar Mateus 28:19 é uma das provas de que ele está ali isolado e nos lança dúvidas sobre ele. Dito isto, você pega o Papa Bento XVI, o Papa, né, que até então ele era Cardeal Bento XVI, ele diz o quê? Ele diz assim, a declaração de Ratzinger, vou ler para você, a fórmula básica da nossa profissão de fé, Mateus 28:19, trinitária, tomou forma ao longo dos séculos II e III em conexão com a cerimônia do batismo. Provavelmente, isso é ele falando, Ratzinger falando, provavelmente, ainda no decorrer do segundo século, mas sobretudo no terceiro, a fórmula tríplice, tão simples, e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, sofreu um desdobramento em sua parte média, ou seja, na pergunta sobre Cristo. Está no livro dele, Introdução ao Cristianismo, edição de 1968, nas páginas 82 e 83.
Então, no livro dele de 1968, ele fala isso. Ele diz que entre o segundo e o terceiro século, a fórmula tríplice passou a sofrer um desdobramento. Teria sido adulterado. Aonde que ele consultou isso? O que ele disse isso? Só ele que diz isso? Não, nós lemos outras enciclopédias. Aí você pega um padre, um papa, a maior autoridade do catolicismo, declarar isso. Claro que quando ele declarou, ele não era papa, ele era um cardeal, mas você pega um cardeal intelectual dos mais preparados da era contemporânea, dentro do catolicismo, para dizer isso aí. Fora ele, temos a Bíblia de Jerusalém. Anota aí, a Bíblia de Jerusalém, a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém sobre Mateus 28:19, admite que a fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa ter sido adicionada posteriormente, sendo influenciada pelo uso litúrgico da comunidade primitiva, embora a Bíblia de Jerusalém afirma que o texto está correto e em conformidade com os melhores manuscritos. A nota sugere que a prática posterior de batizar em nome de Jesus, mencionada no livro dos Atos, foi gradualmente substituída pela fórmula trinitária. É a Bíblia de Jerusalém que fala isso. O que a Bíblia de Jerusalém fala? Fala o mesmo que eu disse aqui, ó. Embora Mateus 28:19 está correto em conformidade com os melhores manuscritos. Ou seja, o texto de Mateus 28:19 na fórmula trina, embora ele esteja correto, de acordo com os melhores, aí entra a questão da crítica textual. A Bíblia de Jerusalém, ela não pode condenar Mateus 28:19. A única coisa que ela pode dizer, e ela afirma, é que a igreja primitiva não usava essa liturgia, não usava esse tipo de batismo, que é o que a Bíblia ensina. Então nós temos as enciclopédias, nós temos o Papa Bento XVI falando, olha, e aí as fontes de Bento XVI, a própria enciclopédia católica. Quais as fontes que Bento XVI usou para trazer essa informação para os cristãos católicos do mundo inteiro e evangélicos também? As fontes dele: a enciclopédia britânica, enciclopédia católica, enciclopédia Hutchins, a Bíblia de Jerusalém, acredito que não, mas o próprio Eusébio de Cesareia. Eusébio escreveu o livro dele, ele fala no terceiro livro, eu tenho esse livro em PDF, a igreja batizava em nome do Senhor Jesus, acabou. Então ele tem muitas fontes. Um dos organizadores do Concílio de Nicéia vai lá e fala, não, a igreja era em nome do Senhor, o evangelho, a grande comissão era em nome do Senhor Jesus, pronto. Mas, conforme diz a Bíblia de Jerusalém, meus irmãos aí, Adriana e Celso e Adriana, afirmam o seguinte: os melhores textos dizem que vai estar correto lá, Mateus 28:19. Então a minha volta atrás foi no que tange a crítica textual, somente isso. Na minha opinião, com todas essas informações, e mais o contexto bíblico, Mateus 28:19 na fórmula tripartita não se sustenta, não está de acordo com a própria Bíblia. Seria a Bíblia contradizendo a Bíblia. Seria um objeto estranho ali, um texto estranho na Bíblia, entende? O próprio texto lança, na sua impossibilidade de contextualizá-lo, lança muitas dúvidas sobre a sua autenticidade, o que não pode ser provado através da crítica textual, mas pode ser provado, e assim o é, através da história da humanidade, através dos principais líderes religiosos do mundo, através das Bíblias sérias, através da fé. E o nome de Jesus, que é sobre todo nome, ele não pode estar embaixo de ninguém. O nome dele deve ser por em cima de todos, sobre e não sob, conforme Filipenses 2. Aí quando você batiza em nome do Pai, do Filho, o nome do Filho já está por debaixo, e aí é o erro, ele tem que estar por cima. E aí são muitas as razões para você ser batizado em nome de Jesus Cristo. E você? Não foi ainda por quê? Não recebeu esse nome por quê? O que te detens? O que você está esperando aí para ser batizado em nome de Jesus? Eu agradeço aqui a Adriana e o Celso, irmãos, né? Os irmãos Celso e Adriana, muito obrigado espero ter respondido e tirado essa dúvida. Não há contradição. O que há é que a gente tem que seguir aqui uma regra gramatical, tem que seguir aqui as questões, né? Mas eu continuo sustentando que o batismo é em nome de Jesus, assim como os irmãos, eu tenho certeza disso. Mas um abraço para todos, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Um forte abraço. Se você sentir de Deus no coração de enviar uma contribuição para nós, estamos no início do mês,
uma contribuição, uma colaboração, eu serei muitíssimo agradecido. Tem o meu e-mail aí na capa do vídeo, tem meu telefone aí na descrição. Enfim, você pode entrar em contato conosco e nos ajudar aí a seguir em frente com essa mensagem, enfrentando os desafios e firmes e fortes até a volta do Senhor Jesus. Um abraço a todos, graça e paz. Minuto da Unicidade.